Ué, tá aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique e lá vamos nós para mais um. É isso que eu lembro. Hoje eu tentei fazer um mini roteirozinho, né? Até porque eu preciso desse resumo para a aula. Acho que dá para ouvir mais para cá. Eu preciso desse resumo para a aula e o material que eu estava estudando hoje, né? Juntando hoje, ontem e tal, foi o material sobre nutrição vegetal. Eu achei um conteúdo muito interessante, né? Anteriormente desse material, a professora ela já estava passando a parte de fitormônios, né? No qual a gente tem os cinco principais fitormônios que, que a planta tem, né? Que são as auxinas, giberelinas, eu esqueci o resto, só tô lembrando desses dois. Até porque também foram os que eu li do segundo texto que ela passou pra gente. Mas o texto que eu li mesmo foi no caso que eu cheguei a ler ele todo, foi sobre os nutrientes, né? Os nutrientes que a planta precisa, onde a gente tem os nutrientes essenciais, né? Que algumas das tem três pontos que caracterizam esses nutrientes essenciais. Um é que a planta ela não pode ser capaz de completar o seu ciclo de vida na sua ausência. Ou seja, ela não consegue estar crescendo e se reproduzindo sem a presença desse elemento específico. No caso, por exemplo, o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Esses são alguns dos exemplos, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Eu acho que é potássio. K. K é potássio, né? Então, sem eles, ele não consegue estar completando o seu ciclo de vida. É, as suas funções, elas não podem ser substituídas. Ou seja, a função que o fósforo, por exemplo, o fósforo, ele tem, não tem outro elemento que possa estar substituindo o fósforo. Um exemplo que foi dado a respeito do ATP. O ATP é uma das moléculas, uns compostos orgânicos que são produzidos com fósforo. Se não tem ATP, a planta ela não cresce, a planta ela, no caso, ela tem deficiência de fósforo, a planta ela vai ter o seu crescimento prejudicado, ela vai ter o funcionamento das células vai ser prejudicado porque ela não vai conseguir produzir energia, saca? É, e além disso, nossa, eu peguei a caneca aqui e esqueci de beber. É, eu espero que esteja focado em mim.
Ah, tá, é um D isso. Nossa, velho, minha letra é muito ruim. O meu D parecia um P. Tá, está diretamente envolvida com o metabolismo, né? Para que o metabolismo da planta possa estar ocorrendo, tanto o metabolismo primário quanto alguns metabólitos secundários que às vezes a planta precisa, é, eles são considerados esses elementos essenciais para a vida da planta. Tanto que um dos principais, e que é até o primeiro que aparece, é o NPK, né? E além do NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, além desses três, nós também possuímos outros três que pertencem que são macronutrientes, ou seja, que ela precisa de uma quantidade maior para estar tendo o ciclo de vida de uma maneira correta, né? E outros desses são Mg, enxofre e cálcio. Isso, e cálcio. É, E também temos os micronutrientes, na qual ele precisa desses nutrientes também para a sua para que ele possa continuar, mas que ele, né, no caso são 6, 7. São 7 outros nutrientes, 8. Como é? 7, isso. São 7 outros nutrientes que as plantas também precisam. Dentre eles estão ferro, zinco, cobre, boro e tem o cloro também, né? Tanto que caso tenha cloro em excesso, acontece um processo que é chamada clorose, no qual as folhas, no caso, normalmente, quando é clorose foliar, ela perde parte da pigmentação das folhas. E também tem um outro processo que acontece quando tem excesso ou falta desses nutrientes, tanto os micro quanto os macro, que é a necrose, né? Que, por exemplo, quando falta fósforo, acontece que algumas folhas elas ficam com partes necróticas, né, ali no seu pecíolo. E isso é mais ou menos o que eu me lembro. Tem a parte dos hormônios que eu até comecei a ler e eles têm diversas coisas que são muito essenciais, como por exemplo a auxina e a giberelina, quando elas são pulverizadas em algumas plantações, elas têm uma ação essencial. A auxina eu tenho certeza, a giberelina eu já não lembro se é ela mesma ou se é outro. É, que é em relação ao crescimento, frutificação, né? É, e, por exemplo, o estileno. Um eno desses aí, eu acho que é etileno. O etileno, ele é responsável pela maturação da, da planta e ele é gasoso. Ele é dentre os hormônios, o único que é gasoso é o etileno. Estireno é outra coisa, né? É polímero.
É, tá. É, tanto que para a produção desses hormônios é necessário muito desses elementos que foram que eu falei, né? São necessários muito desses minérios e tal. Nossa, que formigona, velho. Cara, que linda, bicho. Gente, que doideira. Mas eu acho que é isso. E